E se existisse partículas capazes de atravessar o seu corpo, a Terra inteira, e seguir viagem pelo universo sem quase nunca serem vistas? Agora imagine tentar capturá-las. Não em um laboratório comum, nem em uma base militar secreta, mas a 1.500 metros abaixo do solo, sob uma antiga mina de ouro no interior dos Estados Unidos. Porque alguém cavaria cavernas do tamanho de prédios de 7 andares apenas para observar algo que quase não interage com nada. O projeto se chama Dim Underground Neutrino Experiment, ou simplesmente DUN. Com um investimento acima de 3 bilhões de dólares, o projeto transformará mineração profunda e engenharia pesada e física de fronteira em uma única obra monumental. Aqui, engenharia não serve apenas para transportar pessoas ou mercadorias, ela serve para responder uma das maiores perguntas da ciência moderna: por que o universo existe do jeito que existe? Fique conosco nos próximos minutos para entender por que os Estados Unidos buscam a resposta para essa questão a mais de 1 quilômetro da superfície. O coração do DUN está enterrado sob a cidade de Lead, na Dakota do Sul, dentro da Stanford Underground Research Facility, uma antiga mina que desce até quase 2.500 metros de profundidade. O experimento ocupa o nível conhecido como 4.850L, e exatos 1.440 metros abaixo da superfície, protegido por mais de 4.300 metros equivalentes de rocha contra a radiação cósmica. Lá embaixo, engenheiros escavam 2 cavernas gigantes, cada uma com 445 metros de comprimento, 20 metros de largura e 28 metros de altura, além de grande espaço de utilidades que sustenta a ventilação, energia e suporte operacional. Todo esse espaço é o suficiente para acomodar detectores contendo dezenas de milhares de toneladas de argônio líquido, resfriado a menos 186 graus Celsius. Mas o que torna esse projeto ainda mais singular é que essas cavernas não operam sozinhas. Elas fazem parte de um experimento conectado por um feixe de partículas que viaja a 1.300 quilômetros, desde o Fermilab em Illinois até o subsolo da Dakota do Sul. Agora, a pergunta que surge inevitavelmente é: por que construir tudo isso tão fundo, tão longe e com tamanha precisão? Durante décadas, os neutrinos foram chamados de partículas fantasmas. Afinal, quase não têm massa, não possuem carga elétrica e atravessam materiais sólidos como se ela não existisse. Trilhões deles passam por você a cada segundo, vindos do Sol, até mesmo de supernovas, sem deixar rastro. Mas pequenas diferenças no comportamento dos neutrinos podem explicar algo colossal: por que o universo é feito de matéria e não de antimatéria. Foi para responder a isso que o Departamento de Engenharia dos Estados Unidos decidiu liderar o maior experimento de neutrinos já concebido. O DUN não busca apenas detectar neutrinos, mas observar como eles mudam de identidade ao longo de grandes distâncias, um fenômeno chamado de oscilação. Só que medir esse efeito exige silêncio absoluto. Radiação cósmica, partículas solares e ruído ambiental podem arruinar os dados. A solução: usar a própria Terra como escudo. A antiga mina de ouro de Homestake, onde décadas atrás neutrinos solares já haviam sido detectados, oferecia algo raro: profundidade, estabilidade geológica e infraestrutura vertical existente. Mas transformar uma mina histórica em um laboratório de física de ponta exigiria algo ainda maior. Então, surge a pergunta que nos leva ao próximo bloco: como se constrói, com segurança, um laboratório científico do tamanho de um arranha-céu e 1,5 km abaixo do chão? Hoje, o Deep Underground Neutrino Experiment já ultrapassou o ponto mais crítico de qualquer obra subterrânea: a escavação profunda em ambiente definitivo. Em fevereiro de 2024, os engenheiros anunciaram a conclusão de 100% das escavações do Long Baseline Neutrino Facility, LBNF, o complexo subterrâneo que vai abrigar os detectores do DUN. Foram removidas cerca de 800 mil toneladas de rocha, em uma profundidade onde a pressão geológica, o calor natural da Terra e a logística vertical transformam qualquer erro em risco imediato. Esse marco não representa apenas o fim da fase mais barulhenta da obra, mas o momento em que o projeto cruza a fronteira entre mineração pesada e infraestrutura científica permanente.
Com a escavação finalizada, o empreendimento entrou oficialmente na fase de outfitting, quando a caverna deixa de ser mina e começa a se tornar laboratório. É aqui que entram os sistemas eletrônicos definitivos, redes de dados redundantes, drenagem permanente, ventilação de longo prazo e reforços estruturais finais que vão sustentar décadas de operação contínua. Mas chegar a esse estágio exigiu quase uma década de engenharia pesada, planejamento minucioso e execução sem margem para imprevisto. A escavação foi realizada principalmente com o método Drill and Blast, semelhante ao uso de mineração profunda, porém com restrições muito mais rigorosas. Cada furo, cada carga explosiva e cada sequência de detonação precisavam respeitar limites estritos de vibração, monitorados em tempo real para não comprometer galerias existentes, nem alterar a integridade estrutural da rocha ao redor das cavernas. Após cada detonação, entrava em ação uma coreografia industrial precisa. Escavateiras e carregadeiras recolhiam o material fragmentado, que seguia por túneis até pontos de carga estrategicamente posicionados. Dali o material era içado por quase 1,5 quilômetros de poços verticais, em ciclos contínuos dia e noite, sem interromper outras operações do complexo. Logo após a escavação, as paredes recebiam camadas espessas de concreto projetado, aplicadas com controle rigoroso de composição e acabamento. Esse revestimento não servia apenas para estabilização geológica, mas para reduzir desprendimento de partículas, controlar infiltrações e garantir firmeza à rocha. Em seguida, milhares de tirantes de aço eram instalados, alguns com mais de 100 metros de comprimento, ancorando blocos rochosos potencialmente instáveis às camadas mais profundas e resistentes de formação geológica. Mas sustentar a montanha acima era apenas parte do problema. A 1.500 metros de profundidade, a ventilação se torna um sistema vital. O ar quente carregado de poeira, gases pós-detonação e umidade precisa ser removido rapidamente para permitir o retorno seguro das equipes. Por isso, o complexo conta com eixos de ventilação dedicados, ventiladores industriais de grande porte e quilômetros de dutos metálicos, criando um fluxo constante de ar fresco até as frentes de trabalho mais distantes. O acesso humano de equipes também exigiu engenharia própria. Tudo depende dos poços Ross e Yates, elevadores industriais que funcionam como verdadeiras artérias verticais do projeto. Cada descida é coreografada com precisão. Equipes técnicas, estruturas metálicas gigantes, cabos, painéis elétricos e até componentes científicos delicados compartilham a mesma infraestrutura, obedecendo janelas de tempo rígidas. Quando as duas cavernas principais finalmente foram abertas por completo, a escala real do projeto se revelou de forma impressionante. Cada uma delas tem 145 metros de comprimento, altura equivalente a um prédio de 7 andares e largura o suficiente para acomodar tanques criogênicos gigantes, passarelas técnicas e sistemas auxiliares. Agora, o desafio muda de natureza. Nos próximos anos, essas cavernas receberão criostatos de argônio líquido, sistemas de perfuração, isolamento térmico multicamadas e sensores eletrônicos e estruturas internas de suporte. A temperatura precisará cair gradualmente até menos 186 graus Celsius, em um processo lento e controlado, para evitar tensões estruturais, fissuras ou deformações nos tanques e na rocha ao redor. A partir desse ponto, a obra deixa definitivamente de ser apenas engenharia civil e mineração. Ela se transforma em engenharia de precisão científica, onde cada decisão tomada hoje pode influenciar dados coletados ao longo de décadas de observação do universo. Para entender a singularidade do Dune, é preciso colocá-lo lado a lado com outras grandes obras subterrâneas no mundo e, principalmente, traduzir esses números para algo que faça sentido fora do papel. Na Europa, o Laboratório Nacional do Gran Sasso, na Itália, é um dos mais conhecidos. Ele está protegido por cerca de 1.400 metros de rocha e abriga dezenas de experimentos científicos. Ao longo de décadas, o custo do projeto acumulado chegou a cerca de 160 milhões de dólares, equivalente a 832 milhões de reais na cotação ao fechamento deste vídeo. A título de comparação, isso equivale hoje à compra de mais de 11 mil carros populares. No Canadá, o SNOLAB, instalado a cerca de 2.000 metros de profundidade, é ainda mais profundo que o Dune. O foco, porém, não é volume, mas silêncio absoluto.
O custo de adaptação da antiga mina de níquel ficou na casa de dezenas de milhões de dólares, algo equivalente hoje a um único quilômetro de metrô subterrâneo em uma grande cidade. Na Ásia, a China Shipping Underground Laboratory detém o recorde mundial de profundidade. São mais de 2.400 metros abaixo da superfície. Em termos de blindagem natural, é imbatível, mas, novamente, o projeto privilegia a profundidade extrema em detrimento de grandes volumes escavados. O Dune, por sua vez, faz extremamente o oposto. Somente na fase de escavação foram removidas cerca de 800 mil toneladas de rocha, peso equivalente a 8 porta-aviões modernos, ou mais de 130 mil caminhões carregados até um limite. Já o investimento total do conjunto LBNF e Dune, estimado em 3,2 bilhões e 3,7 bilhões de dólares, coloca o projeto em uma outra categoria. Esse valor permitiria hoje comprar mais de 250 mil carros populares no Brasil, construir uma gigante hidrelétrica ou executar um sistema completo de metrô em uma capital brasileira. Diferente de barragens, túneis ferroviários ou usinas, aqui o controle de vibração e contaminação precisa ser muito mais rigoroso que em obras civis comuns. O Dune não é apenas grande. Ele é uma das raras obras onde escala física, profundidade extrema, custos bilionários e precisão científica absoluta se encontram no mesmo projeto. Talvez por isso seja tão difícil encontrar algo comparável no mundo. Nos próximos anos, o Dune está na fase mais aguardada. Os detectores serão instalados, os tanques preenchidos com argônio líquido e o feixe de neutrinos começará a operar em regime científico. O impacto, de fato, vai além da ciência. O projeto movimenta a economia local e a cadeia industrial de alta tecnologia, com geração de empregos e contratos de engenharia pesada. E estudos de impacto econômico já estimaram efeitos relevantes na região. A Stanford Underground Research Facility também se prepara para expandir, abrindo espaço para novos experimentos em física, geociência, biologia extrema e tecnologias emergentes. O que começou como uma mina de ouro está se tornando um dos lugares mais importantes do planeta para entender o universo. O Dune não é apenas um experimento científico, é a prova de que a engenharia pode ser usada para investigar perguntas fundamentais sobre a existência. Cavar 1.500 metros abaixo do solo não foi exagero, foi método. Quando a ciência exige silêncio absoluto, estabilidade extrema e precisão total, a única direção possível é para baixo, até onde a engenharia consegue isolar o universo do ruído da própria Terra. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse grande projeto científico dos Estados Unidos? Você conhecia? Deixe aqui sua opinião nos comentários. E se gostou também desse tipo de vídeo, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.